dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai acessar esse episódio. Seja bem-vinda, bem-vindo a esse canal. Nós estamos aqui construindo com muito carinho. Hoje a nossa playlist é da Herança Viva, justamente, né, o nosso projeto aí de cultura criativa, porque a gente tenta abranger várias áreas dentro de um assunto muito importante. Então, na iminência do lançamento desse projeto, que vai ser dia 1º de agosto de 2026, lá em Santo André, nós trouxemos uma das nossas palestrantes para conversar com a gente. E tem sido muito abençoado esse projeto já pelos bastidores, né? A gente tem visto grandes coisas acontecendo. E, bom, rapidamente aqui, te apresentar, eu sou a Eli Antônio Luizaga. E eu sou a Anne Clotaire, Fica minha amiga, minha ou sócia, melhor, Clotaire. Clotaire. E aqui nós temos a A Kermide de Marie, que está no forninho. Remide Marie, todas porque o marido dela é haitiano, tá? Então tem uns negócios aí diferentes com os nomes. Que fala francês, então é tudo em Então é tudo meio francês. afrançoado. Então estamos aqui, né? Agora as duas como entrevistadoras, né? Porque nós gravamos um episódio para apresentar a Anne e agora a gente está trazendo esses convidados aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Só antes da Anne, né, dar uma apresentaçãozinha aí, dizer para vocês do nosso protocolo, por favor, protocolo de reconhecimento, tá? Aquela coisa tão importante para quem está aqui do outro lado produzindo conteúdo, tá? Dê o seu like. Ai, mas eu não sei se eu vou gostar. No final, se você não gostar, você dá o dislike, não tem problema. Você vai lembrar de dar o dislike se você não gostar. O que você não vai lembrar é de dar o like no final, porque geralmente eu estou aí com vocês do outro lado, ouvindo e assistindo, a gente está fazendo 1000 coisas enquanto escuta um podcast. E aí você pode se distrair. Então já deixa o like. Se fizer sentido para alguém que você conhece, dá aquela compartilhada legal e se inscreve aqui no canal. Ativa aí as notificações para você receber de primeira mão, tá bom? É sempre uma honra ter vocês aqui. Ene, como estão as coisas? Conta-me. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou muito ansiosa para o nosso encontro, dia 1º de agosto. Então, você que está aqui na região de Santo André ou aqui na Grande São Paulo, já sinta-se mais que convidado a estar com a gente, né? Dá para colocar o link de inscrição também, né, abaixo do vídeo. Estamos colocando o link de inscrição. Temos o arroba também do Herança Viva. Você Sim, pode no ir lá na nossa Instagram. página, no Instagram. E sinta-se mais que convidados, viu, pessoal? Lá a gente vai falar sobre vários temas e já dando um pouquinho de spoiler, né, com a Gi, ela vai falar um pouquinho do que ela vai estar falando lá com a gente, que é a área de expertise dela. Então, assim, esse tema não é apenas para quem é voluntário na igreja, para quem tem trabalho assim com criança na escola, é para todos que têm contato com crianças. Então, praticamente, não é só para os pais e mamães, é para as tias, para os avós, para os sobrinhos, é para todo mundo que se importa, né? Eu creio que todo mundo se importa com as crianças, então pegue depois, no final, esse vídeo, manda para o pessoal da sua família, para os seus amigos, mande para todo mundo, porque esse é um tema super importante. Importantíssimo. A nossa convidada é uma das bênçãos de Deus na minha vida, porque essas pessoas que aparecem na minha vida, a gente não se conhece, tá? A gente vai, faz um contato pela internet, comendo uma roupa daqui, né, de Ministério Infantil, a outra tá lá vendendo seus fantochinhos, a gente se conversa uma vez e aí não se solta nunca mais, né? E a Gi, eu tenho acompanhado o trabalho dela, a gente chama ela carinhosamente de Tia Gi. Ela é mãe, esposa, trabalhadora, brasileira, e desenvolve esse trabalho, né, no voluntariado dentro da igreja e também ela tem esse trabalho fora. Então, ela é chamada para palestras, ela é chamada para ministrar para as crianças, né? Aliás, gente, vocês vão ver que camiseta linda que ela tem aqui na minha frente. E o que eu gosto da Gi é o tanto que ela se dedica a estudar. Ela não vai falar nada aqui da cabeça dela. Ela é uma pessoa que está sempre
né, procurando se aprofundar em diversas áreas, né, que vai formando um todo. Então, Gi, muito obrigada pela disposição de, né, deixar a agenda, a correria da vida, do dia a dia, para poder estar aqui com a gente. Apresente-se aí que a gente não conseguiu falar, mas de cara, assim, a gente já quer, eu já gosto de que você já comece a desenvolver por que que hoje está sendo, porque a gente, hoje o nosso tema é a prevenção ao abuso infantil, tá? A gente passou alguns tempos, alguns momentos da vida que a gente achava que muitos pais, eu vou mandar a criança para a igreja, porque lá na igreja ela está Segura. segura. Gente, anos da minha vida sempre foi isso. Os pais, né, em comunidade falavam assim, poxa, antes de meu filho tá por aí, vai, tinha o BFD, jogava lá, largava lá, ninguém se preocupava com quem ia cuidar, se ia ter alguém lá, quem que ia estar lá, simplesmente jogar. Eu mesma fui jogada dentro da ZBF, assim, ó, glória a Deus, fique aí, porque é um ambiente, deveria ser um ambiente seguro. Só que a gente extrapola um pouquinho também para a questão dos lares, né? Então, como hoje está tão em alta o assunto, é porque sempre teve e a gente não via, ou realmente a coisa tem degringolado? E gente, é um assunto muito delicado, tá? Porque tem igrejas que não querem falar sobre isso, tá? Olá, pessoal. Já joguei a bola, assim, né? Fale bastante. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui, né? Participando desse trabalho aí do Herança Viva. Queria agradecer o convite, né? E é sempre muito bom poder estar aqui falando um pouquinho daquilo que eu gosto, né? Do que eu amo, que é o trabalho com criança. E a gente vê muita dificuldade, né? Primeiro eu vou me apresentar aqui, como ela Por já deu um favor. spoiler. Eu sou conhecida carinhosamente como a tia Gi, né? Apesar de eu não ser professora secular, mas eu falo que a minha vida inteira eu sempre trabalhei com criança. Eu estava vindo para cá, lembrando, né, que quando eu era pequenininha, eu já tinha um trabalho com crianças dentro do meu quintal, né? Então eu sempre amei trabalhar com criança. Eu juntava meu dinheirinho, comprava folha de almaço, né, lápis de cor. Então assim, sempre amei o trabalho com criança. E aí Deus me deu a oportunidade, né, desde o início da minha conversão, já trabalhar com criança, né? Então acho que aí ele conhece um pouquinho da história, mas a primeira igreja a qual Deus me levou foi dentro de uma comunidade, então a gente já fazia um trabalho com criança, era muito, muito forte. Então eu falo que é um chamado que Deus colocou no meu coração. Meu esposo, ele é pastor, então as igrejas a qual ele ia pastorear, eu trabalhava com criança, porque o foco era criança, né? Então, entrando nessa área aí de um pouquinho de proteção da infância, hoje, apesar de se falar muito no mês de maio, né, que é a campanha do Maio Laranja, ainda existe muito tabu, ainda existe muita dificuldade de nós entrarmos com a proteção da infância dentro das igrejas, dentro das escolas. O porquê? Nós vemos que eles têm um medo, um certo receio do que a gente vai levar, né? Então, nós temos visto um índice muito grande de abusos, principalmente de crianças até 10 anos. Nós temos visto aí, eu até passei aqui o índice para vocês, que eu quero passar, ó, entre 2017 a 2022, o Brasil registrou 179.277 casos de estupro. Isso, aqueles que foram relatados, né? Que são relatados, que são denunciados. Muitos não têm. Por isso que você vê que o índice que nós temos não é muito atualizado. Porque muitos casos ainda não se denuncia. Uhum. Ou até mesmo porque a própria criança, ela não sabe identificar o sinal de abuso. Foi abusada, né? E aí, dentro desses 179.277 casos, 62 mil são crianças até 10 anos. Então, assim, é um índice muito alto.
para se falar. É triste. Então, nós vemos a dificuldade de se falar muito sobre proteção da infância, dentro das igrejas, dentro das comunidades, nas escolas, Gente, né? olha, bem nessa É. semana o bebê. Bem isso que Bem aconteceu. nessa semana o caso do De bebê. 10 meses, De né? 10 10 meses. meses. E assim, né, uma coisa que a gente vê, né, quando as crianças que sofreram, infelizmente, né, o abuso, elas sempre falam que a pessoa, né, que faz aquilo, como a gente pensa, é um abusador, é uma pessoa ruim, isso aqui, não, mas não, É né? bonzinho. É sempre aquela pessoa que não aparenta, né, que vai fazer aquilo. Ou, às vezes, uma pessoa que De está lá dentro de de casa, dentro de casa, que são os maiores registros que é, tem. eu já tive crianças assim que falavam que nem sabiam que estavam sendo abusadas, que elas nem sabiam o que estava acontecendo com elas. Como que é isso, assim, como vocês acham que vê, como vocês percebem isso? Então, a gente procura lidar com alguns casos que eu até comentei com a Eli, a gente conversando um pouco. Às vezes a criança ela tem o medo, ela tem o receio de chegar e contar o que aconteceu. Às vezes ela nem sabe identificar, né, o porquê ela teve que passar por aquilo. Porque quando se fala em abuso sexual, não é só o ato, né? Não Uhum. é só o ato. Então ela acha, não aconteceu, não teve um ato, então não aconteceu nada. Mas o abuso sexual, ela vai muito além do ato, né? Só de um gesto, Toque. né? Um toque. A criança, ela já Uma, aconteceu, uma né? forma de olhar para ela também, né? Ou pedir para fazer certas Então, coisas, a né? criança, às vezes, ela não sabe identificar isso. Então, a nossa preocupação é passar para eles quais são as regras de proteção e entender quais são os limites do seu corpo. Hoje nós temos muitos livros, né? Qual a nossa maior dificuldade hoje? Os pais não falam mais sobre sexualidade com criança. Os pais não ensinam as partes do corpo, não ensinam os nomes, né? Eu converso com vários pais, eu tenho vergonha de ensinar o nome. Eu tenho um caso que a gente ouve muito falar, de a mãe falava para a criança que a parte íntima dela era uma bolachinha. É bolachinha. Nossa, gente, mas uma bolachinha É é uma uma coisinha de bolachinha. comer. Ou seja, o cérebro da criança vai. Ela não sabe processar. Então, assim, É. o que a gente sempre ensina em todo lugar que nós vamos é explicar qual que é o nome. Você tem que explicar qual é o nome da parte íntima. A criança precisa saber. Aí a mãe fala, isso aqui é a bolachinha. E aí, quando essa criança aconteceu um caso, ela começou a falar bolacha, bolacha, e ninguém conseguiu entender que aquela criança tinha sido abusada. Meu Deus. Então, a gente tem esse cuidado, né, nas palestras, os lugares aonde a gente vai. O primeiro cuidado que a gente tem é tanto conscientizar os pais, como também ensinar para as crianças qual é o nome correto. Justamente para que não aconteça, né? A gente a gente teve uma vivência lá na igreja com a Vitória Reis, acho que é. Lá tem um livro que é Pare, é um semáforo, Semáforo. com as Semáforo. coresinhas, né? Então, tipo assim, se te tocou aqui, é zona verde. Isso. E é muito didático. E tem material. Tem. E isso você usa tanto dentro das igrejas, como até psicólogas, né, que lidam com esses tipos de criança, também usam esse material. É lúdico. Porque daí ele consegue identificar no corpo, né, qual é a área. A E parte aqui, amarela, se tem um atenção, beijinho, dá uma atenção. atenção, Aqui é não vermelho. pode, Aqui é né? vermelho. Aqui embaixo é vermelho, né? E nós temos, assim, muitos livros que falam, eu não sei se vocês já ouviram falar do Pipo e Fifi, que é usado muito Sim. na parte da educação mesmo, Uhum. dentro das escolas, Uhum. que já falam com os bebês. Então, no chuveiro, ele vai ensinando o bebê, né? Ó, essa parte aqui você não pode, isso aqui você tem que cobrir. Ó, só a vovó que pode te limpar, só a vovó que pode te ajudar no banho. Então, assim, são livros educativos que você já ensina desde bebê a criança ter o seu limite, ou ela saber se proteger, ó, aqui pode, aqui não pode.
E nós temos livros um pouco mais aí de crianças de 4 a 11 anos que já fala sobre sexualidade, né? E então, assim, às vezes o pai tem a dificuldade de abordar esse tema com a criança, mas hoje tem muitos livros que nos ajudam, né, nessa área. E é muito interessante. Tem várias pessoas, né, da área que já tem livros ótimos para se trabalhar com a criança e falar sobre sexualidade. Por quê? Nós temos entrado muito na era da pornografia. Criança de 9 anos já tem acesso à pornografia. Porque Isso, a ou tela até tá ali, pequenos, né, né? aberta, até antes, né? É. Porque tá muito explícito. Dependendo do que você tá assistindo, aparece ali Tá um. fácil, né? Tá O acesso fácil. fácil. E aí, tipo assim, a criança, ela já tá vendo, que aí é a parte que me toca, né? A criança tá ali com o celular, ela tem 8 anos. Primeiro que 8 anos não é para ela ter um celular, a nível cognitivo. Meu filho tá com 12 para 13. A gente liberou um celular para ele agora, com todas As as restrições. restrições, os rastreios, os tempos limites, tudo que ele está assistindo, eu estou vendo tudo aqui. Mas porque é uma criança também, vocês conhecem o Thales, vocês sabem que ele é um menino bem maduro, né? E assim, com muito em cima. Então, 8 anos, primeiro, já não é. Segundo, você deixa ele abrir o YouTube de adultos. Você não pega o YouTube Kids. É. E até dentro Aí do ele tá Kids, com o né? YouTube. E as Assim, propagandas dentro que do Kids, entram. você tem que ter cuidado. Aí, de repente, ele tá lá assistindo. Gente, vocês viram com esse negócio do futebol? O que aparece de bagunça dessas bet é anúncio disso o tempo todo. E ali tem o quê? Tem uma mulher bonitona, peitão A aqui em cima, a sensualização. sensualidade. A criança já está acessando ali, já está abrindo Isso. uma porta ali no cérebro que lá no futuro, quando ele tiver a companheira dele, olha o prejuízo. E eu vou até mais além, né? Porque se a gente for analisar também a sociedade atual, né, principalmente nas escolas, essa cultura, né, da hipersexualização das crianças através daquelas músicas bem explícitas, Sexualização precoce, né? muito precoce. A nível cognitivo, Gi, você As consegue músicas, né, trazer já trazem isso, né? As Isso. músicas já trazem isso. a Hoje a nível gente não. cognitivo, como é que isso já vai causar prejuízo? Ou dá para contrarrestar? Como é que Então, faz? eu, assim, conversei com alguns casos de pessoas, assim, que são fase adultas que ainda carregam traumas, né? São pessoas que precisam de acompanhamento, que precisam, né, de uma ajuda psicológica. Muitas pessoas falam que já perdoou, tudo, mas ainda se carrega muito trauma. Porque eu acho que deve ser muito difícil. Só Uma, quem vive, né, é, para. uma coisa assim que eu me lembro quando eu trabalhava com o pessoal como voluntária na base missionária, a gente fazia muito aqueles, tipo, uma dinâmica, falava um pouquinho da família e pedia para a criança desenhar. E através dos desenhos, né, as crianças que tinham tido alguma coisa assim de abuso, alguma coisa, elas conseguiam, né, identificar, porque elas passavam a vivência dela em família no papel. Então a gente contava uma história, falava um pouquinho com elas, falava, agora faça um desenho de como é a sua vivência em família, como que é seus tios, seus amigos. E tinha crianças que elas desenhavam um órgão, né, masculino lá explicitamente, fazia um monstro enorme que infelizmente estava passando por isso em casa. A gente vê muitos A gente relatos. vê, a gente junto, né, com a equipe tinha uma psicóloga, né, que ela já fazia as análises do desenho e a gente já encaminhava para assistência social, a gente tinha aquela questão, né, do cuidado em si. Mas em relação a cuidado, como a gente identifica que a criança está passando por isso? Porque lá a gente estava em um projeto, né? Já tinha psicólogos, tudo, a gente já tinha essa parceria, não? A gente já estava com uma pessoa nos ajudando. Mas se a gente tiver com a criança, tipo, no espaço da igreja, ou se a gente tiver com os nossos filhos em casa, como a gente identifica isso? Então, por isso que eu falo que a gente precisa muito trazer conteúdos para capacitar pessoas. Porque hoje nós vemos a dificuldade de próprios profissionais não estarem capacitados para lidar com isso. Então, quando acontece um caso desse,
eles não conseguem identificar. Porque, assim, primeiro a criança, ela precisa sentir a confiança daquela pessoa. Ela não vai sair relatando algo se ela não tem uma confiança. E a primeira coisa que a gente sempre fala é que criança, ela não mente. Às vezes, o profissional, o pai ou a mãe, por exemplo, principalmente quando acontece algo relacionado dentro de casa, com alguém de confiança, a primeira coisa que vai, quando nós tivemos o caso recente, que parece que depois não foi constatado que era um abuso, né? Né? Passou por uma perícia, mas quando se trata, por exemplo, de um padrasto, né? A mãe, logo de início, ela não vai acreditar. Então, se você orienta, se você conversa com a criança sente a confiança em você, ela vai relatar. Tem pessoas que eu vejo que em fase adulta acabam depois falando para uma pessoa de confiança que ela sofreu um abuso quando ela era criança. Por quê? Porque ela não sentiu uma confiança. Ah, como que ela vai aceitar se ela vê que é alguém de dentro da família, né, que aconteceu? Ela não vai acreditar em mim. Então, primeiro a gente precisa passar essa confiança para a criança. Tem que entender que a criança ela está falando, ela está conversando com você, escute ela. Não fique fazendo perguntas. É algo que a gente costuma falar assim, ai, mas como foi? Ai, mas você tem certeza que aconteceu? Você não pode ficar fazendo perguntas para a criança, você tem que ouvir, a criança tem que ser, né? Você tem que ouvir o relato da criança. E aí sim, se você. Não tem como você identificar, realmente aconteceu isso, mas a primeira coisa que a gente orienta, denuncia e aí os órgãos competentes é que vai fazer, né, uma busca, uma averiguação para saber se realmente aconteceu alguma coisa. Denunciar, né? Para quem? Então, hoje a gente orienta, que é o Conselho Tutelar, que tem que fazer a investigação, e o Disque 100. Disque 100, você consegue fazer uma denúncia até anônima, né? E para eles fazerem essa averiguação. Né? A gente escuta alguns casos que às vezes o conselho tutelar, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mas faça a denúncia, faça a sua parte. Denuncia. Né? Você está vendo que uma criança está correndo um risco, tá? Pode acontecer alguma coisa. Imagina depois você. Com aquele encargo, a consciência, né? A consciência de que você poderia ter você poderia mitigado ali ou evitado até, né? Eu participei de um curso a qual houve um caso, um escândalo muito grande numa cidade de uma criança e essa criança foi morta. E aí ligou uma mulher para esse rapaz, que ele é um tio do Ministério Infantil, né? Ela ligou chorando muito, chorando. E ela falava assim para ele, eu matei essa criança. E ele falou, não, pera, vamos conversar, o que está acontecendo? Ela falou assim, liga a televisão agora. Ela falou, você está vendo esse caso aí que está passando na televisão? Então, ele foi meu aluno na escola dominical. E eu não soube denunciar. Eu me identifiquei, mas eu não soube denunciar, não tive coragem de passar para frente. E a criança veio a morrer. Então, ainda que a gente não venha ter certeza, eu não tenho, será que aconteceu? Mas você está com uma suspeita. A criança apresentou sinais, né, de que talvez está acontecendo alguma coisa diferente com ela. Você está, né? Uma forma mais agressiva. Você está exercendo o seu papel de cidadão na proteção à criança. Você está amparado por lei. Logo eles vão averiguar se é, se não é, mas acho que. Mas, assim, tem os muitas sinais tão pessoas, claros, né? Principalmente dentro das igrejas, que são amigas dos pais. Você fala para o pai, ou você fala para o pastor, ou você já vai direto no ministério. A gente já entra na questão dos protocolos. E como que faz essa denúncia? Porque eu acho que essa é a dúvida, né? De quem é voluntário também do Ministério Infantil, porque a gente fica naquilo. Caminho, né? O que eu faço? Eu falo para quem primeiro? Porque também a questão, às vezes, dependendo se você, tipo, parece uma batata quente, né? Tipo assim, não vai morrer na minha mão. Vai passando. Eu acho assim, que se você leva o caso para o pai, dependendo do que for, né, o grau de parentesco, né, o vínculo, talvez a pessoa nem acredite no que você está falando.
Eu acho assim, que você pode levar para um responsável, né, para um superior maior, né, que é no caso, se a gente fala de igrejas, a gente poderia levar para um pastor, mas nós temos também casos de que às vezes a própria igreja acaba não querendo levar para Abafando, né? frente Eu por sou conta muito de um radical, escândalo. gente. Eu disco sem, Discussão. não me E faz a identifico e faço a denúncia. Faz a denúncia. Então denúncia é e deixa a isso. cargo Independente de deles. pai, de pastor, É, seja o que Então, o for, pessoal, diz que 100. Já, diz que tem. já anota aí no seu caderno, no seu celular, diz que 100. Não tem porque conversa. a gente vê muitos casos de negligência, porque um caso desse dentro da igreja é um escândalo. É Uhum. um escândalo. Então, às vezes, né, dependendo da situação, eu não É porque a quero gente já viveu isso com mulheres agredidas. isso. É. Aí a gente agora vai Violência repetir com com crianças, criança, a violência doméstica. certo? Porque quantas vezes, né? Não digo todos, mas a maioria, não, minha irmã, vamos orar, Eu acho né? que Vamos orar e não se faz nada contra o ser humano é, ali, né? O elemento. Vamos orar, vamos ensinar ele, vamos dar um curso, vamos ensinar e tal. E aí passa de novo, e passa de novo. Até às vezes ela perder a própria vida e deixar os filhos na mão de um ser humano desses, né? Então, eu acho que assim a nossa função é fazer a nossa parte. Independente se você trabalha com criança ou não, você identificou, tá com alguma suspeita, faz a sua é parte, crime, faz a gente. denúncia, né? E pelo menos você não vai ficar com a consciência pesada, ainda que não for, né? Foi só uma suspeita, mas a sua consciência vai estar limpa. Não, eu fiz a minha parte, eu denunciei. Agora, né? Se acontecer alguma coisa lá na frente, é a cargo deles irem lá e pesquisar, porque eu falo, eu uso muito esse versículo dentro das igrejas, que é o Provérbios 31:8, que fala: erga a voz em favor dos que não têm como se defender. Então, nós somos a voz. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ir aonde eles não podem. Nós temos que defender, porque eles não têm como se defender. Então, é uma voz que a gente tem que carregar. Gente, eu sou a voz. Eu vou fazer a minha. Provérbios, Provérbios 31:8. Eu gosto muito desse versículo que fala muito, muito, né, dessa parte de proteção da infância. E hoje, quando a gente fala um pouco sobre igrejas, a qual ela falou que é a política de proteção, né, a nossa preocupação hoje é implantar o PPI dentro das igrejas, que é a política de proteção à infância. Para se ter um cuidado tanto com a criança quanto com o profissional, o voluntário, né, que vai estar lá na hora. Porque nós temos que cuidar das duas pessoas. Porque às vezes vem uma criança que está sofrendo um abuso lá fora, e aí ela vem para dentro da igreja, aquele voluntário, aquele profissional que está cuidando daquela criança, ele pode acabar levando a culpa. Então, essa política de proteção, ela vai proteger tanto a criança como o voluntário, né? E hoje a gente sabe que é difícil, né? Tem igrejas hoje que não são estruturadas, igrejas menores, mas o quanto você tomar mais cuidado, né? Eu não posso instalar câmera, porque hoje a gente sabe que algumas igrejas têm dificuldade de instalar câmera, né? Que é uma segurança tanto para o voluntário quanto para a criança. Mas procure espaços assim abertos, né? Que tenha uma janela de boa visualização, uma porta, a qual que tanto qualquer um passa, qualquer vê o um que está passa, acontecendo lá consegue ver o que dentro. está acontecendo. Aquelas salinhas muito fechadas, né? Outra coisa que eu estava. Desculpa se eu estou adiantando. A questão de berçário, as trocas dos bebês, inclui também esse Sim, protocolo? Ai, hoje eu falo que a gente até brinca, né, que a gente não é babá, né? A gente não troca Uhum. fralda. A gente não pode trocar fralda. Eu conheço algumas igrejas e esse trabalho de berçário, às vezes a mãe, ela vai junto, né? Então, é difícil, você precisa, às vezes, anunciar o pai, né? É um trabalho meio complicado, meio, né, que às vezes demanda tempo, mas a gente aconselha a não Não trocar, fazer. a não levar sozinho no banheiro, a não limpar a criança no banheiro, né? Tem aquela regrinha sempre de dois, nunca esteja sozinho,
né? Uhum. Sempre esteja 2 adultos, tanto dentro da sala, ou se você for acompanhar no banheiro, procura deixar a criança entrar sozinha, Agora você você, E ficar na imagina né? com a porta. Ficar na dificuldade que porta, tem em trazer voluntários, trazer deixar 1 voluntários. ou 2 voluntários na sala, 2 ir lá acompanhar a criança no banheiro. É, É, Como é bem eu difícil. vivo muito isso nos eventos, né? Porque eu também trabalho com eventos infantis. Aí uma coisa que eu sempre oriento os recreadores: criança de 3 anos, quer ir no banheiro, abaixo de 4 anos, fala para chamar o pai e a Pai e a mãe, ou o mãe. responsável e levar. Ah, mas e no momento que não tem ninguém? Porque às vezes acontece, né? Aquela festinha que é só crianças, né? E só tem 1 ou 2 adultos que a gente vai lá fazer somente a parte das crianças, né? Para brincar com elas. O que que eu faço, né, pro pessoal? Precisou levar, acompanha, deixa a porta aberta e fica sempre É, do lado de fora. Ah, preciso de não entra na ajuda. Você cabine. não Mas entra. aí tem que ter um mínimo, né? Por exemplo, lá na igreja, qualquer É, evento que tem bastante criança, a partir de 4 anos, até pode estar sozinho, menos que isso tem que estar com o pai tem ou que a estar mãe, ou um acompanhado. responsável. É, a gente sempre aconselha assim. Precisa acompanhar? Isso também faz parte desses Deixa e Sim, sai. sim. que Isso, mais faz temos parte. aí nesse? Então, hoje a gente tem adotado muito, porque já é lei, né? Eu até passar a lei 14.811 de 2024, que fala sobre o atestado de antecedente criminal. Hoje é lei. Tem que ter. Todos os estabelecimentos que trabalham com criança, escola, igreja, qualquer estabelecimento que trabalha com criança, o voluntário, o professor, ele precisa Todos ter o têm. atestado de antecedente criminal. Precisa estar renovando, acho que a cada 6 meses. Então, é importante. E Então, uma ó, coisa tão prática, né? Dá para fazer Dá para fazer online. 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 Porque a gente não Rapidinho sabe. sai. É uma segurança, é uma segurança. Porque hoje a pessoa chega na igreja, é muito interessante isso, mas a pessoa chega na igreja, a primeira coisa, vamos pegar isso aqui, vamos jogar lá no Ministério Infantil. É comum acontecer Porque não isso. tem, gente, Não tem ninguém quer onde, ficar com as não tem crianças. onde encaixar a pessoa. Vamos jogar lá no Ministério Ou a pessoa tem Infantil, um filho né? pequeno, ai, É, vai lá ajudar, né? Já fica com seu é. filho, é muito assim. E aí, ou então aquele fala assim: eu vou ficar aqui para ajudar. Aí quem sabe o meu pastor me vê aqui, eu me destaco aqui, aí outros Aí departamentos, eu vou pra música. entendeu? Aí eu vou pro louvor, entendeu? É bem isso mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer uma triagem com os voluntários, né? Dá um Não um treinamento, né? treinamento, o atestado de antecedente criminal, a regra de 2, né? Sempre tá em 2, portas e janelas que eu comentei, máximo de cuidado, né? Porque quando a gente fala que boa intenção não protege criança. Então, a pessoa até às vezes tem boa intenção, mas ela não tem instrução, Instrução pra proteger. né? Hoje Ou às eu vezes até faz algo sem saber, sem né? saber, sem saber. E aí ela fala, eu tenho boa intenção, eu gosto. Eu gosto de criança. Gente, não, todo mundo gosta de criança, não é questão de gostar. É questão de você ser voz, é questão de você ter o cuidado de saber E que até com aquelas crianças, porque tem criança que ela é extremamente carente, carinhosa, né? Aí Então quer é aquela criança ficar, que quer ficar te abraçando, quer sentar no quer seu quer no sentar no colo. colo, colo. quer beijar. Até essa questão temos que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E hoje, né, também agora entrou a era do ECA digital, né? Uhum. Então, nós temos visto também o cuidado na parte digital. Até eu não sei como que as igrejas estão lidando com isso por causa da exposição de imagem de criança. Então, assim, as leis estão, né, se atualizando de acordo com o que tem acontecido Tá, pra aí. mim já tá fazendo tarde, mas graças a Deus tá Sim, fazendo, estão né? fazendo o papel Como deles. diz o ditado, antes tarde do que nunca. Estou acompanhando aí vários influenciadores que estão perdendo a página deles, né, do Instagram, por quê? Usam a página para monetizar e aparece aí a criança, né? Usam as crianças, expõem as crianças. Então, é um cuidado hoje que as igrejas precisam ter, né? Até as pessoas falam, né? A gente costuma pegar a autorização dos pais para expor a imagem da criança, mas um evento grande, por exemplo, uma IBF,
você não vai poder postar, né? Então, assim, 1000 crianças. 1000 crianças, como que você vai Na Vila fazer? Gerte lá. Então, assim, é algo atual, né? Mas algo que tem trazido preocupação para dentro das igrejas, mas é uma proteção. Você vê como é importante esse projeto que a gente está trabalhando? Gente, precisa, a gente mesmo precisa trazer essa consciência, porque a gente nunca sabe tudo. A gente não tem todas as informações. A gente está trazendo coisas aqui importantes. A gente tem uma parte da coisa e tem muito mais. Essa questão da proteção à criança inclui maus tratos também. Porque quando a gente fala de o abuso sexual, ele vai toques inadequados, exposição do corpo, pornografia, conversas e mensagens, né? Então, assim, quando você fala exploração sexual, quando ele usa o corpo da criança, gente, aquele filme Som da Liberdade, quem assistiu? Aí eu não aguentei. Quem assistiu não. aquilo lá é Eu exploração não aguentei, sexual, eu não né? aguentei, Eles eu não usam a aguentei. criança Eu para já ganhar chorei, dinheiro. aí eu Ai, tive que parar, porque eu estava muito eu sensível. não consigo assistir, eu fico chorando assim o tempo É todo muito também. forte, é É um muito caso forte. real. É um caso real. É uma Aí eu coisa já chorei também, né? no começo, aí eu já falei, não, Até que falam da Ilha de Marajós, né? Eu tenho É. conhecidos que trabalham lá, né, com missões, e é cada coisa que eles falam. Eu Fica assim tenho indignada. uma Em Minas Gerais também, É. né? Eu fui lá, presenciei algumas coisas. Muito E forte. assim, é a cultura deles, né? É cultura. É. Eles vendem as crianças, é cultura, isso é gente, normal. O pai a criança nasce, ele já tem algo para. dono. E a gente fala crianças porque a gente pensa muito das meninas, mas os Os meninos meninos também. também sofrem muito. Muito. Então inclui tudo isso, até a exposição de corpo, Então, no abuso no sexual, né? Mas entramos em questões também de maus maus tratos. tratos. Os maus tratos também, o índice é muito grande. Porque também não é só o bater, né? É o gritar também. É o gritar, é o bater, é o Humilhar. humilhar, crianças que são até aprisionadas dentro de casa, né? Não pode sair. A gente vê o caso daquela. Hoje, graças a Deus, ela o que fala, ela reconstruiu a vida dela, ela é casada, ela tem filho, mas aquela menina, Lucélia, não sei se você acho que é Lucélia Rodrigues, ela refez a vida dela, mas ela era trancafiada, né, dentro de acho que eu me lembro casa, dela. maus tratos. Que ela ficava amarrada, né? Amarrada. Batiam nela. Eles têm fotos, assim, da mão dela, toda, né, os lembro. dedos todo deformado. Até porque, ó, olha, histórias bem próximas de mim. A criança com 10 anos, a mãe dá para a vizinha para limpar, ó, ela vai limpar sua casa, vai fazer sua comida e tudo você dá um prato de comida para ela. Meu Deus. Eu tenho isso perto de mim, assim, pessoa que eu convivo que viveu isso. E ela, 10 anos. Com 10 anos, a mãe deu ela para a vizinha lá que era mais rica, deu ela como escrava, né? Tipo assim, ó, dá comida para ela aí, cuida dela e ela limpa toda a sua casa, ela faz todo o seu serviço. E ela conta, até hoje ela ainda conta rindo, né? Porque ela conseguiu superar, e né? bem pertinho de mim também, eu tenho um caso, uma pessoa que acabou de chegar, tem uns 4 ou 6 meses que ela está aqui, que ela veio da Bahia. Ela está trabalhando, tal, já está, né, registrada, bonitinho, veio com 3 filhas. Ela tem 28 anos. A filha dela mais velha, acho que tem 14 ou 16. Algo assim. Ela, com 12 anos, ela perdeu a mãe. E com 13, o pai dela entregou ela para um primo mais velho. Triste. Aí é questão de Entendeu? conscientização mesmo, Vida né? de casada já e tal, e tendo filhos, e é isso. Infelizmente, se a gente for analisar a E história, né? é um caso, 2, que a gente sabe,
tem perto do depoimento, você imagina quanto não tem por aí. Então, é Eu falo, desesperante. a nossa preocupação hoje em querer instruir pessoas, né? Porque eu falo que muitos voluntários estão lá, têm boa vontade, mas precisa de um treinamento, precisa saber identificar, né? Temos uma pesquisa, não sei se vocês conhecem a Carol Vargas, ela fez uma pesquisa dentro das igrejas por alguns anos. Ela fez uma pesquisa e até anônima, foi pesquisando, entrevistando, e dentro dessa pesquisa ela fazia assim a pergunta, né? Eu até anotei aqui. Ela fazia pergunta para eles. Deixa eu abrir aqui para passar para vocês. De pessoas que sabiam identificar os sinais de abuso. Por exemplo, ó, se hoje surgisse uma suspeita de abuso, a igreja saberia o que fazer? Olha, 19% teriam clareza total do que fazer. 61% talvez com algumas dificuldades. E 20% não saberia como agir. Então, você vê que as pessoas não sabem como agir diante de uma situação. Uma criança chegou até você, sentiu a confiança, né, de relatar o que ela está acontecendo em casa e você não saber como agir. Então, é triste. Ó, tem outra pergunta aqui. Se uma criança relatasse algo sensível a um voluntário, ele saberia conduzir essa criança? 65% talvez com insegurança. Eu me lembro do caso daquele que eu comentei, do Denis Pimentinha. Que tem um personagem. Temos um personagem para não expor a criança, né? No tempo que eu fazia estágio numa escola, estava, se não me engano, era segundo ou terceiro ano, mais ou menos isso, que agora eu não me recordo bem. Mas tinha um menino que ele era, assim, muito bagunceiro. Ele ficava... Nenhum professor gostava dele, porque ele era muito, muito bagunceiro mesmo, assim, chegava ao extremo. Aí eu fiquei analisando, percebi que ele sentava em cima da mochila e fazia aqueles gestos, né? Aí eu fui me aproximando, aí um dia eu cheguei nele, né, de cantinho assim, e perguntei, nossa, esses gestos que você faz, eu não vejo isso, aonde você viu? E ele me descreveu uma cena do filme pornô, que ele tinha acesso a isso no quarto dele. E eu, na hora que ele foi falando, eu assim com a cara de naturalidade, falei, Ana, nossa, me conta mais, isso eu nunca vi isso. E ele falando. Porque ele sentiu confiança. E eu também não tive aquele impacto, assim, a gente respira, né? Não, você implodiu, né? Não, o cérebro implodiu, assim, né? dando mil coisas. Aí eu, me conta mais. Aí no final eu falei, então, você vê que os amiguinhos não fazem isso? Porque não é uma coisa que a gente vê, né? Então não é legal fazer essas coisas, né? Então tem que ele até parou. Mas o que foi que eu fiz? Falei com a professora regente da turma e com a coordenação pessoal do psicólogo lá da escola. Eu fiz isso porque era uma questão que ele estava tendo acesso, porque o computador ficava no quarto dele. Aí depois disso, né, eles tomaram as providências e conseguiram porque encaminhar o até na caso. escola, eu acho que a nível de escola, a gente já tem um certo protocolo no sentido que eles são obrigados a chamar o conselho tutelar, né? Dependendo das situações. Da escola. Mas assim, eu tive essa postura, né, porque eu já estava querendo ou não preparada, né, para esse tipo de situação, por conta dos trabalhos que eu fazia na base missionária. Mas assim, quando a criança está contando isso pra gente, como que a gente recebe essa notícia, né? Independente se é na igreja ou se é na família, como agir? Porque a gente leva o baque. A gente tem hora, se você não estiver preparada, o que não fazer então, nessa assim, hora? o Se que chega você alguém faz? Olha, te conta. A orientação é ser ouvinte. Você tem que ouvir, nunca questionar, nunca ficar fazendo perguntas. A cara de poliana, né? Tipo, mas certeza mesmo? Mas será que não é alguma coisa da sua cabeça? Nunca fazer esses tipos de pergunta. A sua posição em relação ao que aconteceu foi excelente. É lógico que você conseguiu extrair mais informações, mas você foi ouvindo e nunca duvidou do que ele falou. Né? Então, assim,
Nosso É que acho que o primeiro primeiro não choque, fazer né? Você tem choque. certeza? Ou Já é começar a gritar, automático, chorar né? junto, né? Uma coisa assim. É o automático, né? Ai, porque na hora bate aquele nervoso, Nossa. né? Ai, como que a gente vai reagir Chega a dar diante de um um bug. relato desse, né? Mas a primeira coisa é ser ouvinte. Não tem muito, né? O que a gente fazer no momento. É você ser ouvinte, é você acolher a criança, né? Aquele momento, porque você sabe que se ela confiou isso a você, vocês têm que acolher ela no momento. E depois, lá na frente, tomar as medidas. Então, para quem quer ser voluntário, né, trabalhar com crianças, tem que tentar se preparar para Tem que se tudo, né? preparar. E aí a gente Pra entra Para numa esses baques, questão, né? Se preparar. aí a gente entra numa questão de desejo, de chamado mesmo. Não é para qualquer um. Não, Não não é é. para pegar qualquer um e falar, vai lá para a salinha lá cuidar. Não é para cuidar, qualquer um. né? Que aí a gente abre um outro leque aqui do assunto, né? Que mais tem mais alguma outra coisa nesses protocolos aí que Não, os protocolos, foram esses, eu trouxe basicamente, até né? esse livro Ah, aqui, sim, por ele é favor. muito usado, né? Sempre alerta. Deixa eu mostrar Sempre aqui. alerta. Aqui, esse livro, ele fala sobre o PPI. Predadores e os bancos da igreja. Aí é outro caso também, né? Esse aí é o PPI, os protocolos de proteção que você precisa usar dentro da igreja e, em alguns casos, alguns relatos, né? Eu até anotei aqui, é um infográfico feito pelos Disque 100 mesmo, 24,52% casos dentro das igrejas. Meu Deus. Líderes, Nós tivemos um caso mais conhecido, que virou até uma chacota um tempo, né? Que era o da Damares, né? A senadora. eu tenho um caso que eu escuto muito Os pais falar. recebiam muita gente em casa, pastores, missionário de longe. E eu, na minha infância também, vivia dormindo gente em casa, que vinha não sei da onde para cantar e tal. Graças a Deus, né? Nunca tivemos nenhum problema. Mas você para pensar. E se é um predador que você está colocando dentro de casa? Eu tenho uma amiga que relatou, inclusive ela contou o testemunho dela no seminário ao qual eu fui, e ela não tinha contado nem para a mãe dela. E ela sofreu um abuso por parte do líder lá, então é um caso bem complicado. Meu Deus. É bem complicado, então. E graças a Deus, desculpa, mas graças a Deus está se levantando pessoas para falar, para expor, para, né, porque aí vai ficando mais difícil para eles. Essa Eu acho corda. que quando se tem conhecimento, se tem instrução, você leva orientação dentro das igrejas para os pais, para as crianças, né? A gente costuma focar muito no mês de maio, mas proteção da infância tem que se levar o ano inteiro. O ano inteiro você tem que abordar esse tema. Quando se leva instrução, né? A igreja ela está preparada, né? O pai ele está preparado. A criança ela vai saber identificar, né? Os sinais de perigo para prevenir, né? Para prevenir. Então eu por isso que eu bato muito isso na tecla. Precisa se levar instrução. Precisa levar preparação para as igrejas, para os pais, capacitação. Pais não tenham medo de falar sobre sexualidade com os filhos, ensinem logo cedo para os seus filhos. Porque se você não ensinar, vão ensinar em outros lugares e de vai forma ensinar errada. tudo errado. De forma errada. Então, não tenham medo, né? Seja a voz, né? Briguem pelas crianças. Eu falo assim, eu brigo pelas crianças. Às vezes eu tô a tia G chata porque eu brigo mesmo pelas crianças. Eu falo, não, eu não, né? A gente vai atrás e levanta a bandeira em prol deles, porque eles não têm como se defender. Verdade. E assim, uma coisa que eu fico pensando assim, como que você instruiria, né, uma pessoa que está tendo esse caso, já está nessa parte de denúncia, como que a gente acolhe a criança depois? O que que você gostaria de explicar para as pessoas? Ah, tô tendo uma criança que está sofrendo esse tipo ainda, está na fase de investigação. Como eu acolho ela depois? Olha, é difícil, assim, eu nunca tive um caso. Porque eu falo isso porque, como eu falei, né, lá na base missionária a gente tinha crianças
Então, assim, o depois, quando a gente Talvez, eu sabe acho que, aquilo, não sei, o não expor, O acho não que expor, o acolhimento, né? A não nossa expor para parte, os outros isso. saberem, né? é Porque isso. a gente tem esse problema sério, né? Quando se tem um caso desse, A gente se abala muito. acaba se expondo. Então, vai levando para outro e acaba tendo aquele tipo de exposição. Então, assim, é algo que tem que ser muito restrito. É por isso que eu falo, você procura um líder. O líder não tomou a providência, você toma, faz a sua parte e acolhe aquela criança, né? Procure conversar para que seja levado até um profissional da área para Porque ajudar ele, aí entra uma acompanhamento. força-tarefa. O papel da igreja é fortalecer essas crianças espiritualmente, a base de É, tudo. Então, vai entrar o profissional da saúde mental, vai entrar o profissional de saúde física, vai entrar um aconselhamento, o acolhimento, e aqui é o acolhimento e ensinar. Aí vem o conteúdo, é. né? Que você vai trazer, ensinar sobre o amor de Jesus, sobre a graça, porque é um caminho, deve ser um caminho Caminho de de pedras, pedras. né? Para poder passar, assim. A gente está com um pouquinho de tempo para finalizar, mas eu gostaria que você, se possível, tá? Trouxesse para a gente algumas questões, assim, sobre, eu não sei se você tem dentro de todo esse espectro que você tem estudado, algumas, trazer alguma coisa para a gente sobre as consequências a nível cognitivo, de funcionamento, né? Como você já trouxe mais ou menos, você deu uma pincelada, né, de adultos com traumas e tal, mas uma palavra de esperança até para pessoas que já passaram por isso, né, que hoje estão na fase aí da adolescência, teve lá no comecinho da infância, você já está, assim, uma vez que a gente falou um pouquinho da prevenção, a gente falou um pouquinho do processo, mas esse pós, eu creio que Deus, ele é maravilhoso para que essa pessoa no futuro ela possa ter uma vida digna, ter uma família, superar, mas a gente vê que não é muito pouco, né? A porcentagem. Geralmente são pessoas que estão em sofrimento. Eu relatei aqui o exemplo da Lucélia, né, que ela conseguiu refazer a vida dela, construir a família dela. Hoje ela leva a causa, né, fala sobre proteção à infância, ela abraçou a causa. Então, assim, aquilo que ela vivenciou, hoje ela não quer que outras crianças, outras pessoas passem por isso, né? Então a gente sabe que é difícil, né? A pessoa precisa de um acompanhamento, precisa se apegar a Deus, né? Porque o espiritual hoje é tudo. E eu acho que na dor você abraça a causa, né? Quantas pessoas aí que perderam filhos, né? Que hoje levantam bandeiras, né? Em prol, né? Disso, né? Não só em relação ao abuso infantil, mas Crianças em desaparecidas, né? outras Criaram situações que a movimentos pessoa cria lindos. movimentos em prol de ajudar. Então, eu acho que nada como você abraçar a dor do outro para você não, para que a sua dor venha cicatrizar, né? Eu acho que isso Perfeito. ajudaria muito a pessoa nesse momento. Abrace a causa, levante uma bandeira, lute para que outras pessoas não venham passar por o que você passou, que eu acho que isso vai te dar mais força, Vai né? curando. Vai curar a dor da alma, né? Para que você não venha aí carregar esse trauma pro resto da vida. Perfeito. Ui, que delícia. Assim, é um tema complicado, né? Vamos ver o que a gente vai fazer para subir esse episódio. Mas, enfim, Tem É um coisas tema que a gente não pesado. pode, tem que ter cuidado até de tem que ter falar, os né? cuidados aqui, De né? Ela falar. põe um pi É, tem hora que a gente fala demais, mas tem pro coisas que não YouTube, se não, pode porque eu tô falar. aprendendo ainda do YouTube, né? Mas tem algumas coisas aí que é bem pesado aí. Mas você vê, né? Quando é meio complicado, né? Que tem, ao mesmo tempo que protege, mas impede de falar De abertamente, de falar. gritar e falar, Isso. gente, ó, é isso, pelo amor de Deus. Não mexam com as nossas crianças. Gi, tem que finalizar. Que Deus te abençoe, te fortaleça, fortaleça a sua família, né? Porque a gente sabe que é um trabalho que precisa, né, desse cuidado
que você continue aí, né, abençoando vidas, trazendo todo esse conhecimento. A gente vai ter a Gi lá palestrando no nosso evento no dia 1º. É isso. E muito Eu obrigada Obrigada. por agradeço, você estar gente, a aqui. Deus abençoe. E oportunidade. assim, eu gosto de fechar com o convidado. Então, a câmera tá ali, você vai deixar seus arroba, vai falar as suas considerações finais, pode deixar um conselho, uma reflexão. Esse final é seu. Eu vou deixar uma reflexão que eu até anotei aqui, uma frase que eu queria deixar de Nicholas Wilton. Ele foi uma pessoa que abraçou, né, a causa, que defendeu crianças. E ele deixa uma frase: se algo não é impossível, então deve haver uma maneira de fazer. Então, hoje, o que eu aconselho, seja a voz. Se não é impossível, tem alguma forma de se fazer. Então, seja a voz dessas crianças, lute por elas, né? Abrace a causa, não tenha medo, né, de falar abertamente sobre esse tema. Procure levar instrução, procure se instruir. Hoje tem tantos livros, né, que podem te ajudar, né? Você como pai, como mãe, como voluntário, né? É uma causa assim que eu acho que deveria ser se falado mais, não só na época do mês de maio. E eu agradeço aí a oportunidade. Meu arroba no Instagram é Gislaine M. Reis. Se vocês quiserem me conhecer um pouquinho do meu trabalho, né? Toda a minha rotina aí com o Ministério Infantil. Deus E eu abençoe. agradeço. Maravilha, obrigada. Obrigada. Obrigada.